Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero saber da senhora agora, estamos quase terminando, a senhora conhece alguma religiosa que tenha se preocupado muito com assuntos de política e gerenciamento dos bens comuns? Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, em 1333, é a província de Fiorense. Firenze. Eles eram governados por governadores totais dentro de cada província, eram estados independentes. E acontece que a província de Firenze se rebelou contra o Papa, e então estava uma guerra entre a política e a igreja, e Santa Catarina de Sena era uma santa que deu a vida pela igreja. Ela tinha os estigmas de Jesus, o sofrimento de Jesus no corpo dela. Ela deu a vida pela igreja e ela foi a pedido do Papa, escreveu várias cartas a todas as autoridades políticas, diz a vida dela, para apaziguar as províncias que estavam contra a igreja, e ela, com muita oração, com muita resignação, paciência, ela caminhava muito a pé para poder chegar aos lugares distantes e encontrar com as autoridades e conversar a tudo aquilo que o Espírito Santo mandava, para que não houvesse rebelião contra a igreja. Inclusive, nessa época, em 1377, o Papa teve que se refugiar em Avignon, na França, porque queriam matar o verdadeiro Papa e colocar um Papa falso para governar do jeito que a sociedade queria, do jeito que eles pensavam. Então, Santa Catarina de Sena, ela lutou muito, falando com os políticos para que as coisas voltassem à paz e ao normal, e houvesse realmente o respeito à pessoa do Papa. O doce Cristo em terra, dizia Santa Catarina, palavras dela. O Papa é il dolce Cristo in terra. Então, nós devemos, assim, conhecer as verdades e defender. Sou religiosa, sim, sou religiosa para defender a verdade. Jesus é o infinitamente religioso, consagrado do Pai, para nos defender aqui nesta terra, neste vale de lágrimas. Nós temos que fazer a nossa parte também. Não é ficar encolhido, não. Nós temos que ser autênticos, defender a verdade e dar a vida, se precisar, pela glória de Deus e a salvação dos irmãos. Salvação dos irmãos e a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, tudo aquilo que é bom que Jesus veio nos ensinar. E não o comunismo, não o comunismo. E viva Jesus, viva a sua igreja, viva os cristãos bons, católicos. E você que é cristão, parabéns. Parabéns a todos os cristãos. Eu encontrei muitos cristãos lá no QG do Rio de Janeiro, de Caxias, e conversamos muito, foi muito bom, uma unidade de cristãos lutando pela verdade. Muito importante da gente estar com Jesus, Jesus ser a nossa força, o nosso modelo, a nossa vitória. Amém? Amém. Para a gente fechar aqui, como é que a senhora viu lá, nesse tempo que a senhora ficou? A senhora ficou quantos dias lá? Muitos dias, 2 meses. 2 meses? Indo. Teve dias que eu ia direto, eu ia e voltava. Certo. E aí, como é que a senhora via lá os cristãos se preocuparem em realizar ações expressivamente políticas, né? Como de fazer plantão no QG, segurando a bandeira do Brasil,
Como é que foi tudo isso na sua visão? Eu repito aqui, não pude, eu estava trabalhando e realmente eu não podia deixar o trabalho naquele momento. Gostaria muito acabei indo alguns dias, mas não ficado da forma como eu gostaria de ter ficado lá, né? Mas eu fui muitas manifestações, né, ao longo desses 2 últimos anos, manifestações gratuitas, né, onde eu só via povo de bem, onde eu via todo mundo com o celular tranquilo, né, tirando foto, filmando, ninguém preocupado se abre ou se ia te tomar o celular, né, preocupado com a arruaça ou preocupado com alguma outra coisa. Famílias com crianças, literalmente com crianças nas ruas, né, 7 de setembro, 1º de maio, motocicletas, tudo ali, gente sempre de bem andando na rua com famílias, né, diferentemente dessas manifestações de esquerda, onde você fica até assustado, né, com as situações que ocorrem, né? Você fica até preocupado se você for numa manifestação da esquerda. Graças a Deus eu não fui, porque eu tenho minha cabeça no lugar. Mas, enfim, como é que a senhora vê esse fato aí? Eu repito, nunca vi ninguém que me trouxesse medo só de olhar para a pessoa ou ficar preocupado com alguma situação ruim que fosse acontecer. Então, assim, é claro, é nítido que foi implantado. O 8 de janeiro, realmente foram implantadas pessoas da esquerda. Nós sabemos como que o Lula, esse grupo maléfico age, né? Implantando pessoas no meio, né? Os jovens que foram presos, inclusive uma loirinha lá que faz assim, né? E fala missão dada, missão cumprida, né? E essas imagens que agora o ministro da Injustiça, né? O senhor Flávio Dino, falou que vai ter aí 100 anos das imagens, né, não poderem ser colocadas, né, sigilo secreto das imagens. É medo da verdade. Só medo da verdade. Por isso essa luta da CPMI, para que se investigue a fundo isso, e eles estão comprando voto para que isso não aconteça nessa CPMI. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu estou falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Mas me fala aqui, o que a senhora viu? Será que a senhora viu alguma coisa diferente do que eu falei agora, que eu vi desse povo aí nos quartéis? Apenas colocando o que eu vi, né? Acrescentando. Pela participação de todas as pessoas patriotas, principalmente nos fins de semana, cujas pessoas de fim de semana estavam mais livres para poder se manifestar, era muita gente patriota. Uma coisa que eu nunca vi nas manifestações dos estrelinhas, dos vermelhos. Eu nunca vi número semelhante. E todos os dias a nossa perseverança na frente do quartel do QG, a nossa perseverança. Teve um dia que eu fiquei com o meu calçado cheio de água, porque choveu de repente, e foram sacrifícios em desafio, da gente manifestar a vontade do bem, governar o nosso país, e muitas pessoas passavam ali na frente do QG, positivo, parabéns, irmã, parabéns a todos os patriotas, aquele entusiasmo, aquele canto do hino nacional, aqueles hinos militares cantados com tanto entusiasmo, com tanta participação, coisa que eu nunca vi nos adversários. E a conclusão, a certeza que eu tinha era que a verdade ia vencer. Agora, o demônio provisoriamente venceu. Vou falar assim,
provisoriamente venceu, porque o demônio não tem a última palavra. A vitória é de Jesus. Nós vamos vencer. A verdade vai vencer. Os inimigos de Deus vão ser derrotados. Eles vão até arrancar os cabelos da cabeça, conforme diz uma profecia, que o desespero vai ser tão grande diante do fogo do inferno, que vão arrancar o cabelo da cabeça de tanto desesperado. Já isso que vai acontecer com os ladrões da verdade e os aniquiladores, os que quiseram aniquilar, estão aniquilando, por enquanto, provisoriamente, os patriotas. Mas nós estamos em oração. Eu estou levantando de madrugada e mais de 100 mil cristãos rezamos juntos aí essas madrugadas da quaresma com o Frei Gilson, todo mundo ali na oração, pedindo e clamando a Deus para que a verdade floresça e venha à tona, e vai acontecer. Essa é a nossa certeza, porque quem acredita em Jesus não será decepcionado, não será. Que os maus se convertam enquanto é tempo, porque depois não haverá mais tempo, não. Não haverá. Que se convertam. Certo? Combinado? Que viva Jesus. Amém? Amém. Bom, as ponderações então finais aí para a senhora, irmã? Ponderações finais na verdade, que se convertam, porque o inferno não tá tem aí. outro jeito. Olha, para ser cristão, meu amigo, muitos serão chamados e poucos escolhidos. A gente tem que falar a verdade que está na Bíblia, né? E a porta não é larga, não. A porta é estreita, tá? Estreita. A porta é estreita, não é para todo mundo, não, o céu. O céu é para aqueles que abdicam do seu próprio eu, para aqueles que abdicam da sua carne, das suas vontades. Então, por exemplo, dos seus prazeres. Eu estava perguntando para a irmã agora, está uma onda, né, de feminismo, né? E aí a irmã concorda em gênero, número e grau comigo, que é outra onda que o demônio está colocando aí, está atuando. Demônio. Por quê? Agenda do aborto, agenda das meu corpo, minhas regras. Não, teu corpo, as regras de Deus, meu amigo, minha amiga. Tá? Não tem nada de teu. Porque assim, preste atenção. Eu tenho esse canal de YouTube que ainda é modesto e humilde. Eu peço todos os dias a Deus, Deus, consagra meu canal, faz com que ele cresça para a tua honra e para a tua glória. Mas se não for da tua vontade, Senhor, tira. Não faça a minha vontade, sim a sua. Porque eu não sei se Deus quer que o meu canal cresça e amanhã eu esqueça de Deus. Tá certo? E se for para eu esquecer de Deus, que esse canal não dê certo. Tá bom? É assim que a gente tem que colocar as nossas coisas. Oração. Deus em primeiro lugar. Tá? Não é a tua vontade em primeiro lugar. Tá bom? Para essas feministas que estão iludindo as mulheres. Né? Eu sei, eu falo isso com muita tristeza, porque eu tenho 2 filhas que estão nessa onda. Né? Então, é muito triste. Eu só oro por elas, que é o que eu posso fazer. Já falei a verdade, elas sabem, foram criadas na igreja. E não, como comunismo, feminismo, qualquer coisa. Qualquer movimentozinho que colocam, sempre tem um líder político com afins, lá no fundo, com afins, tá certo? Sempre um interesse maior, tá? Porque a verdade é a seguinte, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, nós temos aqui respeitar um ao outro, ter caráter, e ponto final, isso basta. Se você tiver caráter e tiver respeito pelo teu próximo, você vai respeitar a mulher como ela tem que ser respeitada, vai respeitar o homossexual como ele tem que ser respeitado, o negro como ele tem que ser respeitado, o homem como ele tem que ser respeitado, e assim vai. Não precisa nada de movimento nenhum. Jesus Cristo não fez nenhum movimento, ele fez sim o movimento do cristianismo, que é isso que nós temos que seguir, tá certo? Temos que nos matar todos os dias para podermos realmente nos edificar. Uma observação a respeito do feminismo. Quando Deus fez a mulher, já fez ela do jeito feminino que ia seguir e dar conta do projeto dele, que era ser a criatura doce, meiga, afável, cuidadora dos filhos, geradora da vida, cuidadora da sua família. E quando Deus criou o homem robusto, forte, valente, criou para quê? Para ele defender a família, como o leão faz com a sua cria. O leão defende com as garras, com os dentes, defende a sua cria.
Deus fez o homem forte, corajoso, e essa fortaleza masculina, ela completa a doçura da mulher. Aí a família, como a mulher e o homem se encaixam na família, quando se amam de verdade, que geram os filhos, e os filhos veem nos pais, os filhos veem nos pais um modelo a ser seguido. E um detalhe, o psicológico da mulher e o psicológico do homem, eles têm uma estrutura própria. Não é a forma física, o querer se vestir idêntico a fulano, a cicrano, o querer usar as dependências de um ou de outro, que isso é completamente errado. Mas a própria estrutura psicológica jamais vai se adaptar ao outro lado. Outro dia eu ouvi uma jornalista dizendo que o homem pode dizer, a partir de hoje, eu sou mulher porque eu me sinto mulher. Não é suficiente. Não é só admirar o ser feminino e dizer me sinto. Não. Detalhe, quem quiser sair da vontade de Deus está cometendo pecado grave. Se Deus te fez mulher, é para ser uma mulher segundo o coração de Deus, como Maria, mãe de Jesus, modelo de todas as mulheres, feminina, obediente a Deus, que só orava e ajudava o seu semelhante. Isso é ser mulher. E ser homem é ser um homem viril, temente a Deus, como São José, defensor da família, da sua família, que foi para o Egito, enfrentou Herodes, saiu, fugiu de Herodes, mas cuidou do menino Jesus e foram para o Egito. E lá eles começaram uma vida nova, até quando o anjo do Senhor avisou para eles voltarem, porque a situação política havia melhorado na Palestina. Então, ser mulher deve ser conforme Deus projetou, ser homem conforme Deus projetou, e seja feliz cada vez mais, perfeitamente do jeito que Deus te criou, tá? A psicologia quer entender muito essas coisas. Eu também estudei psicologia. Ela quer entrar na área da psicologia dizendo, vamos dar razão a fulano, a cicrano, está querendo ser assim, vamos fazer uma cirurgia e vamos fazer uma adaptação. Não, a psicologia é o estudo da mente e da alma da pessoa. Se é estudo da mente e da alma da pessoa, é para buscar cada vez mais conhecer a essência e ajudar a pessoa a encontrar o seu centro, a sua realização pessoal, e não a buscar a sua felicidade nas figurinhas da televisão, das revistas e etc. Isso é errado. Projetar-se nos outros que são malucos e que estão fora da vontade de Deus. Não. Nós devemos buscar a nossa felicidade nos colocando em sintonia com a vontade de Deus. Aí está a felicidade, é estar em sintonia com a vontade de Deus. E os psicólogos devem ajudar as pessoas, os seus pacientes, a se reencontrarem para serem felizes. Tá certo? Pois é, falei bastante. Eu acho que tá bom para meditar e pensar, tá bom? Tá certo, tá certo. Bom, estivemos aqui hoje no convento em São Gonçalo, em Alcântara, né, bairro de São Gonçalo, com a irmã Terezinha, né, no auge dos seus 73 anos, ela que é nascida em Portugal, né, irmã? Sim, missionária aqui no Brasil. Que parte de Portugal? Póvoa de Varzim. A província? Diocese de Braga e Cidade Braga, do Porto. Cidade do Porto. A senhora torce pro Porto? Olha, a minha torcida é pela Cruz. A Cruz de Malta. Mas uma simpatia lá, uma simpatia. É pela Cruz de Malta. Pela Cruz de Malta, então a senhora é vascaína. Vascão, pô, Vascão. Mas tá você sabe por quê? Por causa dos cruzados. Os
cruzados que estavam defendendo as terras santas, por causa dos cruzados. E olha, não podemos esquecer de uma coisa só, dia 7 de abril agora que passou, além do meu pai ter feito 9 anos que me deixou, né? Meu pai, saudoso pai Elmário Marques Dias, que Deus está com ele hoje, ou ele está com Deus, melhor dizendo, 7 de abril é a comemoração do Vasco, né, em 1924, que lutou contra o racismo, contra Botafogo, Flamengo, Fluminense e América, aqui do Rio de Janeiro, que praticamente impuseram ao Vasco da Gama que não deixasse que os 12 jogadores campeões estaduais do ano passado, 23, né, faz 100 anos do campeonato de 23, desse ano, colocaram para o Vasco, olha, esses 12 jogadores não jogam com a gente não, porque a maior parte eram negros, analfabetos e operários. E o Vasco falou, então, desfiliem a gente, que nós vamos continuar jogando com os nossos jogadores. Ok? Isso foi peito, foi atitude, isso foi Vasco da Gama, isso é Vasco da Gama. Que bonito. Linda a história, né? Que bonito, a história é linda, gostei. Linda. Não sabia disso. É verdade. Agora a senhora é mais vascaína do que nunca. Eu conheço de igreja de verdade e da vontade de Deus. Isso eu conheço. Mas lá em Portugal a senhora gosta de que time? Se simpatiza, pelo menos. Com olha, Benfica, com o Sport, com o Porto. Com o Braga, né? Meu irmão como é que se chama? Benfica. Benfica. O Benfica é mais popular. Aí, quando ele chegou aqui no Brasil, ele simpatizou com o Flamengo porque tinha as mesmas cores. Que pena. Mas eu simpatizei com o Vasco da Gama por causa da Cruz de Malta de Jesus. Tá certo. Amém? Amém. Essa foi a irmã Terezinha. Olha, não sem antes colocar aqui para vocês, tá? Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, desde agora e para sempre. Amém. 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 Parabéns. O salmo inteiro. 121. Deus abençoe a cada um de nós. Irmã Terezinha.